Bom dia, nono ano. Hoje é dia 24 de julho. A nossa aula número 28 é a nossa aula de correção de atividades, né? Então, vamos lá para a gente poder comentar as atividades da aula do dia 15. Lá na aula do dia 15, né, o conteúdo abordado ainda eram, né, as ondas eletromagnéticas. Então, a primeira pergunta era sobre a velocidade de propagação das ondas, né? E a resposta que vocês deveriam assinalar, que é a que está correta, é a resposta da letra E. A propagação das ondas eletromagnéticas, elas dependem do meio, né, para a onda se propagar, tá bom? Então, elas precisam de um meio para poder se propagar. Na 2, em relação ao comprimento de onda, assinale a alternativa correta. É a menor distância entre dois pontos consecutivos de uma oscilação, porque eu tenho que medir, é como se eu pegasse uma corda e balançasse. Aí, o comprimento de onda é se eu esticasse a corda, né? Aí eu conseguia perceber o tamanho todinho entre um ponto mais alto e o outro, então é a distância que eu tenho. Na questão 3, tá perguntando qual era a alternativa incorreta, né? As ondas não podem ser polarizadas, então, essa era a informação que estava incorreta. Já na outra questão, a pergunta era o seguinte: não há produção de uma onda eletromagnética em quais das situações abaixo, né? A situação aí em que a gente não consegue produzir uma onda eletromagnética é quando fica em repouso, né? Porque a gente não tem a movimentação da carga elétrica. Depois, nas aulas, eu perguntei sobre o símbolo, né? Pedi para que vocês reproduzissem o símbolo de radiação. E aí tá aí desenhado no cantinho, né? Pode ter aparecido desenhado de outra maneira, mas referente a esse modelo aí. E depois eu perguntei para vocês explicarem, né? Que símbolo é esse então, né? Então o desenho ele é chamado de trifólio, podem ver que tem 3 pazinhas ali. Está relacionada às ervas, né, com o trevo, que tem 3 folhas, mas que ninguém ainda, de certo, né, a gente não pode bater o martelo e dizer que foi exatamente assim que aconteceu, mas ele servia para indicar o movimento da hélice dos navios, né, e também é possível que a parte central fosse a fonte radioativa e as pazinhas, né, cada uma das 3, indicasse a radiação, que é a radiação alfa, beta e gama. Depois da nossa aula 27, eu propus para vocês uma atividade experimental, né? A atividade experimental não era sobre ondas eletromagnéticas, mas eu pedi que vocês avaliassem o som, né? Que também é um tipo de onda, na verdade, uma onda sonora. Então, a questão era o seguinte, ó. O som é uma onda, é uma sensação causada em nós por um tipo de onda que é a onda sonora. As ondas sonoras são ondas longitudinais, originadas a partir de vibrações de corpos materiais. Podem ser lâminas, membranas, cordas, né? E essas ondas se propagam pela vibração das partículas, que são átomos ou moléculas. Partículas de quê, né? Partículas do ar ou qualquer outro material. Lembrando que elas não se propagam no vácuo, né? Então, a gente tem que ter um número suficiente de partículas para ver uma onda e ter essa onda efetivamente. Aí, o que eu pedi? Para que vocês pegassem uma régua, né? Colocassem essa régua na borda de uma mesa e colocassem um peso sobre ela, né? Ali a sugestão era um livro, né? Mas qualquer tipo de peso servia. E para vocês movimentar, baterem o dedo na régua e movimentarem para perceber a produção do som, né? E dependendo da intensidade com que você batia na régua, o som produzido era diferente, porque o som era uma onda emitida, né, em comprimento de onda diferente. Então, você percebia um ruído diferente a partir da movimentação e da intensidade da força que você aplicava na extremidade da régua. Então, era uma resolução individual. Quem não tentou fazer ainda, né, tenta montar em casa, mesmo se não for uma régua plástica, né, o ideal é que seja uma régua de plástico. Se você não tiver, né,
Depois, posteriormente, em sala de aula, a gente vai ter oportunidade de estar novamente conversando sobre esse assunto. A nossa aula de hoje ainda é, né, sobre ondas eletromagnéticas, mais especificamente sobre a parte prática, sobre aplicação na medicina e na saúde. E já depois, no mês de agosto, nós vamos passar para o conteúdo de biologia. Então, qualquer dúvida, né, estou aqui para poder esclarecer e ajudar vocês. Um bom dia para todos.